Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal para que você possa ser revestido com a palavra de Deus para enfrentar as adversidades em sua vida. E nós estamos trabalhando, queridos, a nossa série Desmascarando o Mundo. Como é importante, além de conhecer todas as armas que o Senhor nosso Deus tem para nós usarmos, para nós lutarmos tudo aquilo que o seu reino oferece, conhecermos também as estratégias do inimigo de nossas almas, do sistema do mundo, da nossa carne, para que a gente, como gestor do nosso interior, da nossa própria vida, nós possamos, querido, entendendo melhor todas as conexões que existem neste mundo espiritual, a gente possa trabalhar de maneira a viver uma vida cada dia mais próximo do reino de Deus e mais longe do império das trevas. Aproveitando, quero mais uma vez falar que para esta série Desmascarando o Mundo, nós temos um e-book que é totalmente grátis, está acessível em todos os nossos vídeos, nossos devocionais, os nossos posts, sempre tem lá um link para você fazer a sua inscrição e receber gratuitamente o nosso e-book Desmascarando o Mundo. Vai te ajudar a conhecer como o mundo trabalha, queridos, e também a implementar aquilo que nós estamos passando para você, para que você possa se levantar como protagonista da vida que Deus te fez para ser e que você é em Cristo Jesus, para que você possa lutar contra tudo aquilo que vem do mundo contra a sua vida. Não se engane, tudo aquilo que o mundo oferece, ele é feito, desenvolvido e gerido pelo inimigo de nossas almas. E mesmo que pareça ser bonito, que pareça ser o caminho, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo indo por esse caminho, então eu acho que é melhor ir também. Não se engane, por mais floreado que pareça, sempre tem na sua essência, na sua base, a proposta número 1 do diabo, que é roubar, matar e destruir. Ele nunca vai fugir disso. E nós estamos agora, uma vez que conhecemos os mecanismos, nós estamos trabalhando os conectores. Lembrando mais uma vez que contra os mecanismos do mundo nós podemos fazer muito pouco ou nada, porque é gerido, é desenvolvido pelo mundo. Mas quanto aos conectores internos dentro do nosso coração, nós podemos e devemos fazer algo sim a respeito, para que quando esses mecanismos virem sobre a nossa vida, nós possamos então não dar o conector que ele está procurando dentro do nosso interior, e aí ele não tem ação efetiva sobre nós, querido. E nós podemos viver então a vida que Deus está construindo, que ele construiu, melhor dizendo, para nós vivermos dentro do seu reino, sermos governados pelo seu Espírito Santo, nos levantarmos como vitoriosos que somos, não por aquilo que nós estamos vendo, mas pela fé que nós temos em Cristo Jesus, porque é a fé que é a nossa vitória que vence o mundo, como diz lá em 1 João. Por isso, nós precisamos entender como funciona esses mecanismos do diabo, como funciona a estratégia do inimigo, para nós podermos lutar, querido, contra ela, de acordo com a palavra do nosso Deus. Mesmo que ele mude de roupagem, as suas estratégias sempre permanecem basicamente as mesmas, desde Adão e Eva. Ele vem mudando a roupagem, dando outros nomes, mas se você parar um pouquinho, você vai ver que são sempre as mesmas ciladas, de cores diferentes, de maneiras diferentes, apresentadas de forma diferente, mas sempre tem esse ar, essa verdade, melhor dizendo, de ser uma cilada para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo conector, com o qual os mecanismos do mundo, que são o medo, o imediatismo, os desejos egoístas, eles se conectam às nossas vidas. Eles se conectam dentro deste conector também, com porcentagens diferentes para cada pessoa, mas ele está sempre procurando este conector dentro das nossas vidas. Se na semana passada nós falamos sobre o conector da ignorância, ou seja, quando eu não conheço, eu me vítima daquilo que eu não conheço. Hoje eu queria comentar com você sobre o conector das necessidades. Como esse conector, querido, traz verdadeiramente o mundo, o mal, o diabo, o sistema do mundo para dentro de nós. Quando alguém vive simplesmente para as suas necessidades,
24 horas por dia, com a sua mente focada como um refém realmente de suas necessidades, essa pessoa, ela se transforma numa vítima dentro da sua própria história, e ela não passa a viver a vida, mas sim a sobreviver num subnível, de uma submaneira muito difícil, sendo realmente arrastada pela enxurrada que o mundo vai lançando sobre a sua vida. E nós precisamos entender isso, este movimento espiritual que está acontecendo, e a gente sair dessa enxurrada do que está levando o mundo, está levando as pessoas a viverem uma vida com uma qualidade baixíssima dentro do seu interior, a procurar coisas erradas, a se arrepender terrivelmente quando olham para trás, mesmo que estejam cumprindo seus objetivos que o mundo colocou para elas cumprirem. E dentro desta vida de tristeza, de que as coisas não mudam, de paralisia, se nós não identificarmos aquilo que está acontecendo, as armas que estão sendo usadas contra nós, dificilmente a gente vai conseguir transpor aquilo que nós precisamos dentro das nossas vidas. Por isso eu quero trazer para você o conector da necessidade. Dá uma olhadinha dentro de você. Essa primeira parte da nossa série é para nós refletirmos aonde os mecanismos, aonde eles estão se conectando conosco, entendendo toda essa estratégia. A gente vai poder então, em uma segunda parte, no segundo momento, lutar contra tudo aquilo que não vem de Deus para as nossas vidas. As nossas necessidades, queridos, são na verdade feitas por Deus. Todo ser humano tem as suas necessidades. Ter necessidades são legítimas. O problema não é ter necessidade em cada área da nossa vida. O problema é viver refém desta necessidade. A necessidade, ela vem para complementar a nossa vida. Ela é uma coisa da vida, é algo que faz parte da vida, mas ela não pode ser jamais o principal que dirige a nossa história. Quando ela sai daquele espaço onde ela deveria estar e ela alça o primeiro lugar na minha vida, aí eu começo a ter verdadeiramente grandes problemas sobre a minha vida, porque eu vou viver focado em relação a ela. E quando nós vivemos somente para as nossas necessidades, querida, nós abrimos mão de uma vida gigantesca, de uma vida maravilhosa, de uma vida plena, das belezas da vida, de tantas coisas maravilhosas que Deus criou para nós vivermos. Ou seja, nós abrimos mão da plenitude da vida espiritual, emocional e física. Nós reduzimos a nossa vida, viver exclusivamente refém das suas necessidades, para sempre sanar as suas necessidades, sem conseguir ver o quanto o mundo que Deus criou é grande, quantas belezas que Ele fez é grande. É fazer uma redução na sua vida, é pegar a sua visão que deveria ser ampla e colocar dentro de um pedacinho minúsculo da vida e viver refém deste pedacinho que nunca passa, que sempre quer mais, que parece um poço sem fundo. Muitas pessoas vivem dessa forma, queridos, e os conectores da vida, os mecanismos que o diabo cria, eles sempre se conectam a este conector, e aí trazem muitas coisas ruins para a vida das pessoas. Viver sobre a refém das necessidades da vida significa uma vida vivida no automático, alguém que sempre está reagindo simplesmente à vida, querido, e não sendo o seu protagonista, ou seja, alguém que propõe ações efetivas, que planeja como Deus nos criou para ser, com a mentalidade, com a intelectualidade, com a inteligência verdadeiramente, como Ele nos criou para ser e criou para nós desenvolvermos a nossa vida. A pessoa, ela reduz a sua capacidade de enfrentar e viver a vida, porque ela vive simplesmente refém de uma única parte daquilo que nós chamamos como vida. E a vida é muito mais ampla do que qualquer necessidade. É uma vida completamente vivida no automático. Quando nós vivemos reféns das nossas necessidades, nós ignoramos a fé dentro da nossa vida. É muito difícil a fé ela se desenvolver dentro de um ambiente onde a necessidade fala mais alto.
Porque é claro que nós precisamos ter fé para que as nossas necessidades em Deus sejam sanadas. Mas a fé é muito maior do que isso. Ela é também para nós vivermos um relacionamento com Deus. E um filho não consegue viver um relacionamento frutífero com o seu pai indo a ele apenas desesperado para que as suas necessidades sejam sanadas. Muito pelo contrário, um filho que vive dessa forma transforma o seu pai em simplesmente um caixa eletrônico, que ele vai lá quando a necessidade bate, mas quando não tem necessidade, ele está vivendo a sua vida de maneira aos seus próprios olhos, independente aos seus próprios olhos. Então o relacionamento, ele não é construído dessa forma, e nós precisamos dessa fé madura, dessa fé superior, para nós termos um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. A nossa fé também, queridos, ela é e deve ser usado para que nós possamos viver o nosso propósito de vida. Existe um propósito de Deus para cada vida, para todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos viver esse propósito. Foi para isso que Deus nos trouxe ao mundo, para nós cumprirmos os seus propósitos, vivermos a sua missão e não simplesmente vivermos refém das nossas necessidades. Nós diminuímos o poder da fé dentro dos nossos corações quando nós vivemos refém das nossas necessidades, querido. Nós também, quando nós vivemos refém das nossas necessidades, nós vivemos pelos instintos mais básicos do ser humano. E isso é muito terrível, porque os instintos mais básicos do ser humano, que estão localizados simplesmente na sua vontade, naquilo que ele quer, naquilo que ele precisa, faz com que eu me descole da sociedade. Eu passo a ser simplesmente um consumidor. Eu passo pela vida como sendo um cliente que precisa ser satisfeito. E isso é muito ruim, porque nós fomos chamados à existência, sim, para ter as nossas necessidades completas, mas acima dessas necessidades que nos colocam como clientes, como consumidores da vida, querido, nós sermos também contribuintes. Como que eu vou contribuir com a minha família, com a minha sociedade, com a minha descendência, se eu vivo exclusivamente por aquilo que são as minhas necessidades? Viver pelas minhas necessidades, querido, também não me dá a oportunidade de viver uma vida profunda. É como se da vida que é 100% eu estivesse vivendo lá os seus 2, 3% no máximo, sempre tendo uma visão superficial, efêmera, passageira, pequena da vida. Eu não consigo transcender este momento. Então toda adversidade que clama por sanar alguma adversidade na minha vida, é aquele momento que me define, é aquele momento que eu sou. Eu esqueço de que mais do que o momento, eu sou uma história, e que talvez daqui a alguns anos, aquele momento que eu estou passando nem vai significar muita coisa para mim. Eu nem vou trazer à minha memória aquela adversidade, mas como eu estou vivendo pelas minhas necessidades, quando eu estou passando um momento adverso, a minha concentração fica naquilo. Eu perco a totalidade da grandiosidade da vida que Deus fez para nós. Eu perco a grandiosidade da beleza da vida que Deus fez para nós, da beleza dos relacionamentos, da beleza de se viver a cada dia, de abrir os olhos, querido. Eu perco o meu senso de gratidão a Deus. É tão terrível isso. Eu vivo dentro de um mau humor, dentro de uma reclamação, dentro de uma ansiedade, de um desespero, para sempre sanar as minhas necessidades. E o mundo se aproveita disso. Quanto mais eu viver pelas minhas necessidades, mais medo eu vou ter dentro do meu coração. Quanto mais eu viver refém das minhas necessidades, mais eu vou viver voltado ao imediatismo, a tudo aquilo que tem que ser urgente, nunca por aquilo que é importante. Quanto mais eu viver debaixo da ditadura das minhas necessidades, mais e mais eu vou viver refém dos desejos egoístas do mundo. Eu não consigo me colocar dentro de um grupo, ter o senso de pertencimento, contribuir com as pessoas ao meu lado. Isso não me dá prazer. Por quê? Porque tudo aquilo que me dá prazer é sanar as minhas necessidades. Viver, querido, simplesmente pela vida passageira, pela vida efêmera, pela vida material, é tudo que alguém que vive exclusivamente desesperado para sanar as suas necessidades está vivendo nesse mundo. E viver assim é muito pouco pro incrédulo
incrível ser humano que você é, para o vitorioso ser humano que você é, que o próprio Deus fala na sua palavra, Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Alguém que é a imagem e semelhança de Deus, que não veio para viver de joelhos diante das necessidades que a vida traz para ele, mas é para fazer uma abordagem, querido, de acordo com a necessidade, de acordo com a posição daquela necessidade dentro de mim, e não viver refém daquilo tudo, porque dessa forma eu simplesmente estou vivendo uma vida superficial, eu estou vivendo uma vida que é sobreviver verdadeiramente, queridos. E esse conector, ele traz muitas dores para dentro da minha vida, ele traz muita paralisia para dentro do meu ser. Por isso, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que a adversidade esteja batendo a nossa porta, mesmo que o mundo esteja, dessa forma, em guerra e tantas coisas acontecendo, eu não posso simplesmente viver por isso. O meu mundo não pode se resumir a uma simples necessidade. Não, queridos, em todo momento da história humana sempre teve momentos difíceis, momentos onde as pessoas precisavam desenvolver outras formas de fazer as coisas e precisavam continuar lutando, mas ainda assim você percebe que aquelas pessoas que contribuíram verdadeiramente com o mundo, com a humanidade, são pessoas que viveram pelo seu propósito, por aquilo que Deus trouxe elas à existência, mesmo com as suas adversidades. Por isso, almeje ser alguém assim, não alguém que viva como refém da sua necessidade, mas alguém que viva pelo seu propósito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o propósito quando a gente for falar sobre como você sanar realmente esse problema, lutar contra esses mecanismos do diabo em sua vida. E eu espero que você traga essa reflexão: aonde na sua vida você tem vivido demais pelas suas necessidades, em que área as suas necessidades estão mandando em você. E isso não está certo diante de Deus, porque você é muito maior do que qualquer necessidade que se apresente em sua vida. Faça essa reflexão, tenha um tempo de qualidade para você fazer isso, identifique, para que uma vez identificado o problema, nós possamos entrar com a solução que vem de Deus para as nossas vidas, e que Deus abençoe você e abençoe a sua família.